Pessoal, que entrevista coletiva interessante do Renato após o jogo contra o Bragantino, hein? Teve ataque ao repórter Matheus Dávila da Band e teve ele falando que não tem obrigação nenhuma de jogar bonito. Segundo ele, a obrigação é de 2 times do futebol brasileiro apenas. E Michael, hein? O que vocês acharam da atitude de uma das lideranças do elenco tricolor? Agora no canal do Vaguinha. Bora pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos, canal do Vaguinha rumo aos 50 mil inscritos. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o joinha e comenta aqui embaixo. O que vocês acharam da atitude do Michael? E da resposta do Renato para o Matheus Dávila da Band? E a obrigação do Grêmio, qual é? Se não tem 200 milhões para fazer contratações, não tem obrigação de jogar bonito? Vamos debater isso agora aqui no canal do Vaguinha. Eu quero começar pela atitude do Michael, tá? Ele foi substituído, aliás, ele pediu substituição, o Renato tirou ele de campo e ele foi direto para o vestiário. Depois da entrevista coletiva, o Renato disse que já tinha conversado com o Michael, que o Michael é uma das lideranças, que ele sabe da importância que tem para o elenco do Grêmio, colocou panos quentes em cima de toda essa situação. Eu não esperava algo diferente do Renato, que é um cara que comanda muito bem o vestiário. Teve a situação do PP também, que ele jogou a caneleira no chão, saiu bastante irritado. Pessoal, sobre isso eu queria falar uma coisa, tá? Tem muita coisa que acontece dentro de vestiário de futebol, de time de futebol, que a gente não sabe. Quando eu falo a gente, é imprensa, tá? Eu já falei isso aqui no canal do Vaguinha. Para nós, imprensa, chega 10% do que acontece dentro do vestiário. Talvez menos que 10%, tá? E algumas coisas que chegam para nós a gente não tem nem como provar e por isso não se publica, certo? Então para vocês, se para nós chega 10%, para vocês chega a metade disso, porque a gente faz um filtro e passa para vocês adiante. Então pode ser discurso externo do Renato, isso que ele disse, pode ser, dentro do vestiário o bicho pega, gente, mas é vestiário de futebol e futebol não tem conversinha, mimimi, não pode ter, entendeu? Não pode ter. Eu acho que o Renato continua com o comando do vestiário. Se tem uma coisa que o Renato não vai perder até sair do Grêmio é o comando do vestiário, porque ele tem facilidades que outros técnicos jamais terão. O Renato é o maior ídolo da história do clube. O Renato tem ótima relação com o presidente Romildo Bolzan Júnior e é um cara que sim, ele anda, ele caminha acima dos demais dentro do Grêmio. É assim porque ele é ídolo. E os jogadores respeitam o Renato. E é importante vocês saberem também a relação que o Renato tem com o Michael, que é uma relação extremamente positiva e aberta. Michael e Renato já discutiram mais de 2, 3 vezes e as câmeras flagraram o Renato e o Michael discutindo. O Michael perdeu a liderança por causa disso? Não. O Michael foi desrespeitado pelo Renato, ou o Renato foi desrespeitado pelo Michael por conta disso? Não, eu não estou passando paninho aqui em Renato, antes que falem, tá? Não estou passando paninho em Renato e Michael porque eu não tenho procuração para defender ninguém. O que eu acho é que o Renato continua com o comando do grupo e que pode ter acontecido sim uma cobrança forte, uma discussão forte dentro do vestiário. Isso pode ter acontecido e não vai sair para fora porque o Renato blinda isso muito bem. Talvez saia, tá? Se sair, o Vaguinha vai checar e vai colocar no ar. Não se preocupem em relação a isso. O que eu discordo, e aí eu acho que o Renato está errado, e vocês sabem que eu gosto muito do Renato, tenho boa relação com ele, mas eu acho que o Renato errou ao responder de forma áspera para o Matheus Dávila, o repórter da Band, atacar a Band e atacar o repórter, por 2 motivos. Primeiro que a pergunta foi extremamente pertinente, tá? 2 jogadores saíram, o Michael saiu, pediu substituição e saiu, ao que não é comum, foi direto para o vestiário, não é comum. Normalmente os jogadores ficam no banco de reservas e o PP, uma atitude um pouco mais leve, jogou a caneleira no chão lá, esbravejou e tal, possivelmente brabo com ele mesmo, pelo desempenho, não pela substituição. Então eu acho que a pergunta foi pertinente. Para quem não sabe, o Matheus Dávila perguntou para o Renato se essas atitudes demonstram que ele
tá perdendo o grupo, ele não tem mais o comando do grupo que ele tinha anteriormente, certo? Deixa eu apertar no computador para não perder aqui a iluminação. Então, eu acho que a pergunta foi extremamente pertinente, certo? Foi extremamente pertinente. E segundo lugar, que eu acho que o Renato errou, é que as perguntas são gravadas, tá? E não tem a possibilidade do debate do repórter com o entrevistado. E aí me parece covardia quando há um ataque, certo? Eu acho que é mais justo quando o Renato abre a possibilidade para o repórter questionar também aquela resposta que ele está dando, aquela resposta um pouco mais dura. Renato tem problemas com a Band, não é de hoje, já teve uma briga com o João Batista Filho, todo mundo acompanhou. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou cria do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fui formado lá, existe uma linha editorial que é muito forte, de cobrança, que se faz jornalismo sério, e eu tenho muito orgulho de ter sido parte, ter sido um profissional formado por esta escola do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu acabei seguindo outro caminho, fui para o Grupo Fox Sports, lá também fiz só televisão, então o repórter de rádio é um repórter que precisa tratar mais do assunto mais de forma direta e tal. O repórter de TV nem tanto, agora eu estou no YouTube, estou tentando encontrar o caminho aqui, mas eu acho que o repórter Matheus Dávila fez a pergunta que tinha que ser feita, aliás foi, se não a melhor, uma das melhores da entrevista coletiva, que foi muito boa a entrevista, as entrevistas do Renato são muito boas, e eu acho que o Renato deveria apenas responder sem atacar, tá? É a minha opinião, eu sei que tem gente que pensa diferente, o Renato tem todo o direito também de se manifestar, eu só acho que tem esse ponto aí, que como a pergunta é gravada anteriormente, é mandada para um grupo de WhatsApp e depois reproduzida, eu acho que ficou meio ruim assim, e o Renato ele é um cara que tem uma repercussão, a torcida gosta muito do Renato, tem uma parte da torcida que está cobrando demais o Renato, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, e sempre uma parcela importante vai ficar do lado do Renato e de forma covarde vai ofender quem está do outro lado. Então por isso eu faço a defesa aqui do profissional. Bom, já estamos com quase 7 minutos de vídeo aí. Para fechar, obrigação do Grêmio. O Renato disse que se querem cobrar futebol bonito e títulos, ou mais de um título na temporada, tem que cobrar do Flamengo e do Atlético Mineiro que investiram 200 milhões. Mas se tu voltar atrás, Renato, lá em 2017, quando o Grêmio jogava demais, envolveu e encantou a América, sendo campeão da Libertadores da América, em 2017, o Grêmio jogou um futebol bonito, e foi o Renato que fez o Grêmio jogar um futebol bonito com as peças que tinha, e não investiu 200 milhões. Então, tem uma incoerência aí do técnico gremista, tá? Eu acho que o Grêmio tem a obrigação, sim, de ganhar. Assim como o Inter tem, todos os clubes grandes do futebol brasileiro, Inter, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro está embaixo agora, mas tem a obrigação de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os grandes times do futebol brasileiro têm a obrigação de ganhar, de conquistar título, de entregar conquistas para o torcedor. Se vai jogar bonito, bom, quantas vezes um time foi campeão sem jogar bonito? Muitas vezes. Então não tem a obrigação de jogar bonito, mas tem a obrigação de jogar bem para vencer. E o Grêmio não está fazendo isso. O Grêmio está vencendo, é verdade. Aliás, nos últimos 4 jogos, o Grêmio foi o time que mais pontuou ao lado do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio está somando pontos. Fez 10 pontos em 12 disputados. Grêmio e São Paulo, melhor retrospecto dos últimos 4 jogos. Agora, jogar bonito não é obrigação de ninguém. Só que eu não concordo com essa colocação dele, do Renato, dizendo que tem que cobrar só de Flamengo e Atlético Mineiro, porque porque os dois times investiram 200 milhões de reais. Aí eu acho que o Renato foi incoerente. Tem muito mais assunto para a gente falar dessa entrevista do Renato e da projeção da semana. Então, fique de olho no canal do Vaguinha, te inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muito assunto essa semana. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Tchau, tchau.